nada se o Senhor não estiver. É ou não é? O irmão veio aqui e leu: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. É motivo para mim e para você começar a imaginar a forma que Deus quer nos ensinar, quer falar no meu e no seu coração na noite de hoje. É motivo para mim e para você já entender que o Senhor nos trouxe hoje para que Ele nos mostre, através da oração de Abacuque, aquilo que realmente é necessário que eu e você faça. É necessário que eu e você permaneça o tempo todo entendendo e fazendo, né? Quando nós olhamos para a liturgia do culto, tudo aquilo que lhe vem acontecendo, as pessoas, um fala, o outro fala, um louva, cada um faz alguma coisa aqui, tudo isso eu entendi que é direcionado pelo Espírito do Senhor, né? Nós começamos a entender que o Senhor, Ele está no nosso meio e Ele tem um propósito esse que é direcionado ao meu e ao seu coração, pois quando eu assentei ali e comecei aqui a ouvir os hinos, os louvores da harpa, eu comecei a entender o Senhor falando já no meu coração, que é necessário que eu permaneça olhando para a grandeza dEle e entendendo o quanto eu sou pequeno. Que é necessário que eu continue fazendo a vontade dEle e entenda que sem Ele eu não sou nada. Tudo isso é a Bíblia nos ensinando, a palavra do Senhor, trazendo para o meu e para o seu coração na noite de hoje. É ou não é? Nós ouvimos ser lido aqui que o Senhor é Espírito e que aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. É necessário que eu e você permaneça entendedor que o Espírito do Senhor está em nosso meio e que só não sai daqui livre, tranquilo, liberto de qualquer dificuldade na noite de hoje, aquele que entrou aqui, que não deu lugar para o Espírito trabalhar no coração, que não deu lugar para o Espírito ocupar na sua mente o seu pensamento, que não deu lugar para o Espírito entrar e começar a renovar tudo aquilo que às vezes você não tem condição de renovar, né? Porque pensa num negócio complicado, é nós renovar a nossa forma de pensar e entender assim, não, ontem eu estava com uma preocupação tal, mas hoje eu quero me colocar na presença de Deus e entender que Ele é quem pode mudar a minha vida e eu não preciso me preocupar com aquilo mais, hoje é um outro pensamento, né? Mas é difícil isso. Não é fácil e às vezes nós perdemos oportunidade de algumas coisas porque ficamos com o nosso pensamento preso em alguma coisa que não precisa mais. Não é verdade? Mas nós estamos diante de uma leitura, de uma oração que o profeta Abacuque faz e que ele frisa, bem frisado para nós no verso de número 17 e 18, que ainda que falte todas as coisas, que ainda que os campos não produzam, que ainda que a ovelha da malhada seja arrebatada, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Quando o profeta fala que mesmo assim ele vai se alegrar no Senhor, ele está falando para mim e para você na noite de hoje, que não importa a dificuldade que você está vivendo, que não importa aquilo que tem te preocupado, que não importa se amanhã tem dificuldade lá no seu celeiro, o importante é você retornar para a sua casa, colocar a sua dificuldade na presença do Senhor ainda aqui e entender que você vai continuar se alegrando no Senhor, porque a provisão vem dEle, porque aquilo que pode mudar a sua casa vem dEle, porque aquilo que resolve o seu problema chegará através do Senhor. Às vezes nós olhamos para o homem e pensamos assim, não, a providência lá na minha casa veio através do homem. Não é, irmão Nivaldo? Às vezes nós temos no nosso coração isso.
Não veio através do pastor fulano, através do irmão ciclano, através da dirigente do círculo de oração. Não, irmão, entenda que a provisão lá na sua casa, a providência, ela começa a partir do Senhor. Ela começa de lá para cá. Aqui ela é concretizada no coração de alguém e agora ela é direcionada para mim e para você. Nós precisamos colocar na nossa vida algo. Tudo aquilo que o Senhor tiver direcionado para mim vai acontecer na minha vida. Tudo aquilo que Ele tem direcionado para os obreiros aqui na minha retaguarda vai acontecer na vida deles. Tudo aquilo que o Senhor tem para a igreja vai acontecer na vida da igreja. Eu e você precisa entender, a bênção de Deus na minha vida, ela não pode ser limitada através do acontecimento do dia. A bênção de Deus na sua vida, ela não pode ser limitada através da sua dificuldade. Receba de Deus aquilo que Deus tem para você e entenda que não foi o homem, entenda que a providência veio de Deus, entenda que é Deus no controle da situação que muda a vida do homem. Que muda a vida do homem, irmão. Nós somos vagarosos no nosso pensamento, nós somos pessoas iguais a todo mundo, que às vezes nós paramos a nossa forma de pensar e não olhamos para algumas coisas que tem na Escritura que nos destrava de muita coisa. É ou não é? Pensa comigo. Você entender assim, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, tem liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está na noite de hoje, Ele está em mim, Ele está em você. Só não conduz Ele para casa quem não quer, conduz Ele no seu coração, enche a sua casa com o Espírito Santo de Deus, que vai refletir em você o tempo inteiro. Conduz o Espírito do Senhor por onde você passar por essa cidade, e faça com que as pessoas olhem em você e digam: tem algo diferente, tem algo naquele camarada que eu gostei de estar próximo dele. Aquele camarada mudou, ele era tal, agora ele está de tal jeito. Entenda que isso não é de mim e nem de você, mas é do Espírito Santo de Deus. Quem tudo pode é o Espírito. Quando nós estamos padecendo algum tipo de dificuldade, a nossa tendência é, em algumas áreas da nossa vida, nós querer retrair. É ou não é? É querer retrair. Quando nós estamos vivendo essas pelejas do dia que vai acontecendo com a gente, às vezes alguma coisa que acontece na sua vida, você quer parar de vir no culto. Às vezes alguma coisa que acontece na sua vida te dá vontade de parar de ir no trabalho. É ou não é? Às vezes alguma coisa que acontece na sua vida, você começa a parar de andar e se misturar na sociedade, mas você precisa entender que o Espírito que está em você, ele não te deixa entrar nessa confusão e ficar nela. Você precisa entender que Paulo escreveu assim, lança sobre ele todas as suas ansiedades e descansa o seu coração que ele está no controle. Deixa tudo isso na presença de Deus e diz: eu vou avante, porque avante com Deus eu conseguirei entrar e sair em todos os lugares, e com certeza eu serei abençoado cada vez mais. Serei abençoado. Irmãos, a gente vai vivendo, vai passando algumas coisas na nossa vida, as preocupações vai acontecendo e nós vamos aprendendo. Todos os dias aprende uma coisinha diferente. Um dia você aprende algo lá no trabalho, outro dia você aprende algo no meio da sociedade, outro dia você aprende aqui na igreja. É ou não é? E nós precisamos dar um mérito para o Espírito Santo de Deus no meio disso. Você já pensou isso? Nós precisamos dar um mérito. É o Espírito Santo de Deus que está me capacitando lá no trabalho, e eu tenho aprendido. É o Espírito do Senhor que tem me capacitado em meio à sociedade, e pessoas estão me vendo diferente. Eu estou me tornando uma pessoa melhor. Por que isso? É porque um dia eu aceitei ser renovado pelo Espírito do Senhor, e Ele entrou, fez uma limpeza aqui dentro e transformou o meu ser. Transformou. É ou não é? Tem muito cidadão por aí batendo no peito e dizendo que ele é, que ele pode. É ou não é? Se você for olhar, tem muito pregador na internet achando que ele é, achando que ele pode. Espera para ver a hora que Deus
puxar o tapete dele para você ver se ele pode. Espera para ver a hora que Deus retirar a mão de sobre ele, para ver se ele pode. Pastor, mas por que esse negócio? Não, há um tempo atrás, se viesse aqui e ganhasse o dinheiro da gasolina, estava tudo certo. Agora só vem se for 1.500, 2.000, 3.000. Agora só vai lá na congregação, depois que o pastor conta quantos membros que a congregação tem. Irmão, você pode ter certeza, não tem Deus nesse tipo de coisa. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está onde estiver 2 ou 3, 2 ou mais, está o Espírito do Senhor. Aonde tem 2 ou 3 é lugar que eu prego a palavra. Aonde tem 50 ou 100 é lugar que eu prego a palavra. Agora está cheio de pessoas que só vai aonde tem 50, 100, 200. Nós estamos vendo toda hora. É ou não é? É desse jeito. Irmãos, eu liguei para um camarada. Ele está perto de mim. Liguei para conversar com ele, para agendar para a festividade do Circo de Oração. Demorou 3 dias. 3 dias para chegar uma resposta dele assim: estive muito ocupado. Quando chegou a resposta dele, aí eu pensei assim, eu não vou nem responder, mas se eu fosse responder era assim: agora quem está sou eu. É ou não é? É eu aí. Ele não esteve muito ocupado, ele não podia me atender dentro de 3 dias, ele não podia mandar uma mensagem: pastor, o que mesmo que o senhor deseja? Evangelista Nifo, o que você deseja? Ele me conhece. Então eu olho para isso, irmãos, a essência do evangelho está saindo de dentro da palavra para o meu coração, mas tem muito camarada que encheu o coração com a palavra e agora está tirando a palavra para encher com coisas do mundo, está tirando a palavra para encher com coisas que não provém de Deus, agora está arredando o Espírito Santo para encher com dinheiro, está arredando todas as coisas para encher com coisas que não agradam a Deus. Irmãos, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que a ovelha da malhada não produza e seja arrebatada, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, porque é Ele que pode ir para o céu, é Ele que pode mudar a minha situação em qualquer momento aqui nessa terra. É eu olhar para você e valorizar 2 minutos de palavra sua aqui nesse púlpito. É eu olhar para o cantor que vem aqui e louva. Talvez nós olhamos e pensamos assim: ah, mas o fulano cantando? E valorizar o louvor que ele veio aqui. Sabe por quê? Muitos dos que vêm aqui e louvam a Deus, ele não está nem aí comigo e nem com você. Ele está louvando direto para lá. Direto para lá. Irmãos, eu não sei cantar. De vez em quando eu arrisco cantar um hino, mas a minha esposa, quando eu vou cantar, eu chego a fechar o olho, porque eu arrisco ele todinho para lá, adorando a Deus, glorificando a Deus, dizendo para Ele: Senhor, eu só sabia cantar porcaria lá do mundo, hoje eu sei cantar um hino, hoje eu já sei cantar alguma coisa. Isso é Deus que trabalha, muda a vida do homem, transforma, e é lá na frente o homem precisa saber agradecer isso, olhar e dizer: posso agradecer porque foi Deus que entrou na minha vida e transformou a minha forma de ser. Posso agradecer. Agora nós olha, só sabia cantar porcaria, hoje sabe louvar a Deus, sabe adorar a Deus, é ou não é? E perde a oportunidade de cantar um hino, de falar com Deus, de adorar, de agradecer, não é? Nós precisamos olhar e entender o tempo todo, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, não estávamos aqui. Você crê que quem te trouxe aqui hoje para ouvir a palavra, para ouvir os louvores, foi Deus? Abra o seu coração, descansa da sua preocupação e se enche com o Espírito do Senhor que está no nosso meio e deixa Ele conduzir a sua vida, conduzir a sua situação. Sabe por que você tem passado tantas dificuldades e às vezes você pensa que não vai vencer? Porque quem está no controle é você mesmo, não é o Espírito do Senhor. Porque quem está no controle não é aquele que pode mudar a vida do homem. Você não pode controlar você mesmo, você tem que abrir o coração e deixar
Ele trabalhar, porque estando Ele no controle, com certeza tem mudança, tem transformação. A Bíblia fala, irmãos, que Ele é aquele que sonda o coração do homem. Ele sabe o que eu e você está necessitando. Ele sabe o que está precisando, mas Ele quer ouvir você. Ele quer ver você com o joelho dobrado e com a boca no pó, com a cabeça baixa e falando com Ele e se jogando na presença dEle e entendendo que pode estar faltando muita coisa, mas ainda tem em você o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que muda a situação em qualquer circunstância, né? Muda a situação. Irmãos, eu sou maravilhado com a forma que Deus já tem trabalhado na minha vida. Eu não sou diferente de nenhum dos missionários, nenhum. E às vezes eu paro assim, a gente levanta cedo, tem dia, não está fácil não, está difícil a situação. Mas a gente levanta e dá uma olhada para o tempo, e geralmente, no meu caso, eu vou lá para a igreja, caladinho, sem falar nada para ninguém. Chega lá, eu dobro o joelho e começo a falar com Deus. Ali eu tiro um período de oração, aí eu levanto, vou fazer alguma coisa por ali, e começo a interter o tempo. Quando eu penso que não, já mudou tudo, já esqueci aquela dificuldade que eu estava com ela na cabeça, porque muitas delas estão só na nossa cabeça, muito está só na nossa mente. Sabe por que nós está vivendo o tempo mais difícil de opressão e depressão? É porque as pessoas não estão sabendo se jogar na presença de Deus e deixar tudo aquilo lá nos pés dele. Não estão sabendo. Outra coisa que eu tenho falado, irmãos, e sei que tem gente que não concorda: médico não cura depressão. Quem cura depressão chama Espírito Santo de Deus. É ou não é? Quer escutar que jeito que eu começo a conversar com uma pessoa com depressão? Primeira coisa que eu falo é assim: me conta como é que começou tudo isso na sua vida. Tem uns que falam assim para a gente: por que o senhor quer saber? Eu falo: porque se eu souber aonde é a raiz do mal, eu vou começar lá na raiz, tratando. Sabe por quê? O tratamento está aqui. Mas se você souber da onde começou, você começa tratando e preparando de lá para cá, ensinando, mostrando tudo certinho. Quando você chega lá no galho, já está tudo resolvido, está tudo certo, as coisas mudam, de repente tem uma transformação, e você começa a ver o hino da vitória ser cantado, você começa a ver família mudando. Quando isso acontece, irmãos, é maravilhoso para o nosso coração. Sabe por quê? Eu e você não pode nada, mas a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a vida do homem. Eu e você não pode nada, mas o Espírito do Senhor que vive em mim e em você, através de nós, ele muda a vida do homem. Nós não podemos fazer, mas o dono do ouro e da prata, ele pode entrar com providência e transformar celeiro, ele pode entrar e transformar vidas, ele pode entrar e fazer eu e você entender que mesmo estando na pior escassez, se o Senhor estiver no controle da situação, vai ter providência, vai ter mudança, vai ter um agir de Deus no meio daquela situação. Tem mudança, né? Às vezes a gente olha para alguém assim, e até nós mesmos, que está ministrando, que está pregando a palavra para aquela pessoa, você pensa assim: não é possível, não tem base não. Quando você sai, que depois você fica sabendo o resultado que teve aquela palavra, é a hora que nós precisamos observar e entender direito. Não é a minha presença, não é a presença do irmão, da irmã, de quem foi lá, não.
Às vezes é aquele abraço que transmite o Espírito Santo de Deus. Às vezes é aquela palavra que transmite o Espírito Santo de Deus. Às vezes é aquela pessoa que baixou a cabeça e só está olhando para baixo, e você chega e com poucas palavras você ergue a cabeça dele e ensina a ele fazer igual o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É olhar e entender: eu preciso ter uma palavra que transforma, eu preciso ter uma palavra que muda a vida do homem, eu preciso ter algo que não é de mim, é do Espírito Santo de Deus, mas que faz com que as pessoas entendam que o Senhor tem transformação, tem mudança. Que entenda que a transformação não é de nós, não é, né? Senão nós fica olhando, e quando pensa que não, nós está igual o rapaz dos 3 dias, né? No instantinho nós estamos pensando que é nós que está fazendo, nós estamos achando que é nós, o aconselhamento, mas eu aconselho bem, nossa, mas eu falo, não, estou falando nada, estou com nada não, quem está é o Espírito do Senhor. Nós estamos cada vez mais pequeninos na presença dEle, e Ele cada vez querendo nos usar mais para fazer por mais pessoas. Quantas pessoas tem vivendo dificuldade, acamado, cheio de remédio, de tudo quanto é dificuldade que você pensar, mas o Espírito do Senhor, Ele transforma essas pessoas. É necessário que eu e você, quando entende que isso está acontecendo, nós dá um passo à frente. Peraí, cria uma oportunidade para mim chegar lá, pregar uma palavra, ler um versículo, fazer uma oração. O Espírito do Senhor vai trabalhar, vai, mas Ele precisa do canal de bênção, Ele precisa dos homens que estão à frente, Ele precisa de nós que estamos à frente para fazer acontecer. É ou não é? Às vezes você vai falar assim: pastor, mas ele não pode ir lá, só ele fazer um milagre lá? Pode, é ou não é? Pode, o milagre pode acontecer, mas precisa eu e você regaçar a manga e ir. Muitas vezes, se nós não entrar no meio, não resolve. Não resolve. A gente tem dificuldade, irmãos. Muitas pelejas, muitas dificuldades que vai acontecendo. Mas nenhuma delas, para o Deus que nós servimos, é demais. É impossível. Nenhuma. Irmãos, cada trabalho que a gente dirige, que a gente vai pelejando. Hoje eu estava conversando com o pastor João, e eu lembrando, nós conversando, e ele agora está à frente do setor Vale do Sol, e eu lembrando quando eu comecei a dirigir o trabalho ali, que dificuldade, que peleja, e o quanto Deus me ensinou e me abençoou. Eu estava ali passando uma dificuldade, quase sempre procurando alguém para ministrar uma palavra. Quando foi um dia, subiu um senhor em riba daquele púlpito e começou a pregar a palavra. Quando ele pregou mais ou menos 10 minutos, ele virou para trás e apontou o dedo na minha cara e falou: e tem mais uma coisa que eu vou te falar. O pregador daqui é você. Foi desse jeito. É perigoso que o irmão Nivaldo, capaz que estava nesse, capaz que ainda não, que não tinha chegado ainda. Eu comecei a aprender. Eu já estava lendo Bíblia, batalhando o tempo todo, mas eu comecei a aprender que eu tinha que arcar com aquela responsabilidade, e eu tinha que ter uma palavra para as pessoas chegar ali e sair alimentado com a palavra do Senhor. Eu tinha que transmitir o Espírito do Senhor para que as pessoas entrassem e saíssem e dissessem assim: o nosso pastor tornou pregar, o nosso pastor tornou chegar ali e trazer uma palavra que nós estamos indo para casa satisfeitos com ela, né? É nós entender todos os dias, irmãos. Quando você for sair lá da sua casa, diga assim: Senhor, eu não quero ir lá na igreja ouvir aquilo que é o meu desejo. Eu quero ir lá e ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo. É ou não é? Eu quero ouvir o que o Senhor quer falar comigo, porque senão nós vamos ficar sempre querendo aquele negócio assim, bom para nós, é aquele mar de rosa, não é? Palavra de bênção, é? Não, irmão, nós temos que ouvir o que Deus quer falar com a gente.
Ensinamento de terça-feira, venha para o ensinamento de terça-feira, ouça, o pastor hoje pregou duro demais, glória a Deus por isso, que a palavra quanto mais dura ela é, mais aprende. Você chega quando é daqui uma semana, você está vendo o vestígio daquela chicotada da semana passada o tempo inteiro, e você vai ver que aprendeu, que foi bom aquilo ali, você voltou para casa e algo teve de mudança em você, mas aquela palavra que fica só alisando, quando você passa aquela porta ali para fora, ela sai da mente. Ela sai da mente, né? Assim, irmãos, vai acontecendo, dia após dia. Setor Vale do Sol, segundo templo, Córrego da Caçada, olaria, ali uma moça ali que eu estava na olaria da Fumaça, é uma das moças lá da olaria. Tive a oportunidade de pregar a palavra na olaria durante 4 anos e 1 mês, que benção que foi. Maravilha. Hoje estou em Mairipotaba. Irmãos, em Mairipotaba, eu fui numa casa um dia e um irmão falou assim para mim: pastor, eu tenho um neto, ele está meio depressivo, está vivendo uma dificuldade e tal. Falei: irmão, marca um dia aí para nós ir na casa dele. Onde ele mora? Não, mora aí mesmo, mas é difícil de ir lá. A mãe dele trabalha e tem que marcar. É mesmo? Tem que marcar. Tá bom. Quando terminou ali, a gente estava numa farra boa, conversando, tudo. Aí quando terminou, eu falei: nós vamos orar e nós vamos orar pelo seu neto. O Deus que eu sirvo pode ir lá. O canal de bênção está aqui. O Deus que eu sirvo vai lá. Falei desse jeito com ela e nós fez uma oração ali. E eu comi, peguei um pão de queijo assim, saí mastigando aquele pão de queijo e fui embora. Passou uns 4 dias, eu encontrei ela na porta do mercado. Aí comecei a conversar com ela. Ela veio, né, puxou o assunto comigo. Aí ela falou assim: pastor, o menino estava só trancado dentro do quarto 24 horas. O negócio dele era só comendo bobageira e trancado dentro do quarto o tempo todinho. O que servia para ele era só o telefone. A mãe dele ligou para mim que assustou com ele. Ele tomou um banho, saiu do quarto, foi para a mesa, jantou com eles e pediu para ela que queria ir lá para a praça. Falei: irmã, a senhora acredita que o Deus que eu sirvo foi lá? Acredito. Falei: então agradece a Ele, porque o pastor não faz, mas o Deus que nós servimos faz. O Espírito Santo do Senhor, ele pode entrar em qualquer lugar, ele pode sair qualquer hora, ele pode estar no controle da situação. Só que eu e você precisa entender: nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode nos separar do Espírito do Senhor, a não ser nós mesmos. Sabe de que jeito que você perde o Espírito? Quando você deixa de olhar para Ele, quando você deixa de orar, quando você deixa de jejuar, quando você deixa de fazer a vontade, quando você se coloca na posição de fazer a vontade do inimigo lá no mundo, o Espírito automaticamente deixa você. Ele deixa. E é necessário, eu e você, fazer a vontade de Deus. Amém? Eu sei que tudo isso é difícil, mas ainda, né, que a oliveira não produza, ainda que não haja nada para você enxergar como bênção para você, continue se alegrando no Senhor, porque é do Senhor que vai vir a providência, é do Senhor que acontecerá a providência e a mudança na sua casa. Os irmãos crê que é dele que vem? Glória a Deus. Vamos de pé, vamos orar. Glória a Deus. Irmão, eu tenho a certeza que nós fomos reunidos hoje para entender que o que eu e você precisa, o Senhor tem. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero orar por você que ouviu a palavra e que às vezes está enfraquecido, distante do Senhor. Eu quero orar por você que às vezes tem sentido algo no seu coração, ou até mesmo no seu corpo físico, e que acha que o inimigo está destruindo. Você que sentir desejo no seu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você.
É noite de renovo, noite de transformação. É noite de salvação de almas, noite de libertação do mundo. Amém? Glória a Deus. Tem alguém em nosso meio que não é crente, que deseja aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Se tiver alguém, dê um sinal assim com a sua mão. Alguém que está distanciado dos caminhos e deseja reconciliar. Se tiver, dá um sinalzinho assim com a sua mão, nós queremos orar por você. Paulo disse que era um dever nosso, orar uns pelos outros. Eu orar por você, você orar por mim, nós estamos orando. Amém? Vamos orar. Eu quero que você eleve o seu pensamento ao céu. Eu quero que você descanse a sua ansiedade, a sua dificuldade nos pés de Cristo nesse momento, porque eu tenho a certeza que o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer na sua vida. Amém? Ore comigo. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, Pai Santo, Deus, nesse momento, ó Pai, eu apresento ao Senhor essas pessoas que aqui se encontram. Pai, nesse momento, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos